Bom dia a todos, muito obrigado por participarem dessa live. Eu sou o Daniel Uderman, RI da Demil, e hoje vamos discutir o resultado do primeiro trimestre de 2021, apresentados ontem ao mercado. Estão com a gente hoje Sami Birmarker, CEO do grupo, e Marcos Santos, nosso CFO. Fiquem à vontade para mandar perguntas através do nosso Q&A. Depois da apresentação, vamos responder as dúvidas enviadas. Essa live será transcrita e disponibilizada em nosso site, assim como a apresentação completa dos resultados desse trimestre nas versões português e inglês. Agora passo a palavra para o Marcos começar a comentar os resultados. Por favor, Marcos, pode prosseguir. Obrigado, Dani. Bom dia a todos. Vamos dar início, então, aos destaques financeiros do primeiro trimestre de 2021 da Demil. Lembrando que os números contidos nessa apresentação contemplam os ajustes de IFRS 16 em vigor desde 2019. Alcançamos receita bruta de R$ 274 milhões nesse trimestre, o que representa uma evolução de 8,7% versus o primeiro trimestre de 2020. Efeito calendário mais mudanças no funcionamento dos shoppings respondem por 4,2 pontos percentuais dessa evolução, praticamente metade. Tivemos uma margem bruta de 31,2%, um ganho de 2,6 pontos percentuais versus o primeiro tri 20, o que nos levou a um lucro bruto total de R$ 85,6 milhões. Nosso EBITDA foi de 14,8 milhões, isso representa 5,4% de margem EBITDA, e tivemos prejuízo líquido de 8 milhões e meio, que representa uma margem líquida negativa de 3,1%. Com relação às vendas, nossas lojas localizadas em shopping foram responsáveis por 1/3 da sua evolução, apesar de representarem somente 15% do total. 2 pontos que eu gostaria de chamar a atenção. Com as nossas aberturas, a representatividade das lojas de shopping está sendo diluída. Já foi 20% no passado e hoje é 15% e vai seguir se reduzindo. 2, podemos esperar evolução de vendas duplo dígito no segundo trimestre de 2021, dado que será o primeiro comparativo efetivo entre 2 períodos afetados pela pandemia. Em abril, a título de exemplo, nossas vendas aumentaram 28% versus abril de 2020. Nosso lucro bruto foi de R$ 85,6 milhões, em linha com o primeiro trimestre de 2020, e isso foi graças à margem bruta de 31,2%, um aumento de 2,6 pontos percentuais versus o primeiro tri 20, como já havia comentado. Essa melhora se deve à implementação de novas estratégias de precificação e promoção, reestruturação da área comercial, menor peso de vendas de medicamentos de marca e aumento nas vendas de marcas exclusivas. Vale a pena notar que esse é o 4º trimestre consecutivo com margem bruta acima de 30%, o que demonstra consistência da nossa estratégia nessa que vem sendo uma das principais alavancas para ganho de rentabilidade da nossa companhia. Nossas despesas de loja somaram R$ 53,8 milhões nesse trimestre e a despesa média por loja diminuiu versus o primeiro trimestre de 2020. Nossa despesa média por loja diminuiu. Isso é graças aos esforços do time de operações na busca de economias para gastar menos sem perder a qualidade no atendimento. Assim, chegamos a uma margem de contribuição de 11,6%. Mas, se tirarmos as despesas incorridas pelas lojas antes da sua abertura, as despesas pré-operacionais, e gastos com rescisão por conta de readequação ao número ótimo de funcionários por loja, chegaríamos a uma margem de contribuição de 12,3%. Acho que esse é o número que melhor demonstra a performance de nossas lojas. Um primeiro tri 20 com a margem de contribuição de 11,2%, o primeiro trimestre de 2021 com a margem de contribuição ajustada de 12,3%, o que é um ganho de 1 ponto percentual. Nossas despesas gerais e administrativas somaram 14,3 milhões de reais, o que representa uma evolução de somente 0,7% versus o primeiro trimestre de 2020. O ganho de produtividade e a redução das despesas corporativas foram suficientes para conter o impacto da inflação e absorver as despesas obrigatórias de uma companhia de capital aberto, que não existiam antes, no período antes do IPO, que não existia no primeiro trimestre de 2020. Uma vez mais,
fica clara nossa austeridade e obsessão por reduzir custos de qualquer natureza dentro da Demil. E chegamos ao EBITDA, que nada mais é que a resultante dos itens anteriores, né? Nosso EBITDA somou 14,8 milhões de reais, com uma margem de 5,4%, o que representa uma evolução de 0,9 pontos percentuais. Vale lembrar que boa parte da redução da nossa margem EBITDA está ligada a um menor volume de vendas, a qual foi parcialmente compensada com melhoria de margem bruta e redução de despesas. Caso excluíssemos as despesas pré-operacionais das aberturas de loja e os gastos de rescisão do período, teríamos um EBITDA ajustado de 16,8 milhões de reais, chegando a uma margem EBITDA ajustada, portanto, de 6,1%, muito próximo dos 6,3% de margem do primeiro trimestre de 2020. Apuramos prejuízo de 8 milhões e meio de reais, o que representa a margem líquida negativa de 3,1%, um ponto percentual menor que o primeiro trimestre de 2020. Do EBITDA, a última linha do resultado, vemos um incremento de 2 milhões de reais das despesas de depreciação, como consequência do nosso plano de expansão e renovação de lojas, e uma melhora de mais de 4 milhões de reais do resultado financeiro, graças principalmente à redução de nossa dívida. Esses dois efeitos combinados tiveram um impacto positivo no resultado e podemos esperar efeito semelhante nos próximos trimestres. Com relação ao fluxo de caixa, geramos um fluxo de caixa operacional de 22 milhões de reais negativo. Ele é 6 milhões e meio de reais melhor que o registrado no primeiro tri de 2020. Então, nosso fluxo de caixa de 2021 foi melhor do que o primeiro tri de 2020. Isso demonstra eficiência e controle sobre o nosso capital de giro, que foram capazes de mais que compensar o impacto da pandemia sobre as nossas vendas desse trimestre. Além disso, dobramos nossos investimentos em abertura, ampliação e reforma de loja, que totalizou 11 milhões de reais nesse trimestre. Ou seja, seguimos plantando o nosso futuro para poder colher resultados ainda melhores mais para frente. Em termos de dinheiro disponível, terminamos o trimestre com 150 milhões de reais em caixa. Nesse mesmo período, pagamos 23 milhões de reais de dívida, o que restou, portanto, 83 milhões de reais a pagar. Metade desses 80 milhões vão ser pagos daqui até o final de 2021 e a outra metade tem vencimento para 2022. Esse ponto é bastante importante porque mostra uma redução significativa da saída de caixa nos próximos trimestres a título de pagamento de dívida. E para terminar a minha apresentação, decidimos trazer uma visão do comportamento de caixa desde o IPO. Naquele momento, tínhamos uma dívida líquida de 217 milhões de reais. Com a entrada dos recursos do IPO, passamos a uma situação de caixa líquido de 162 milhões de reais, ou seja, mais dinheiro em caixa do que dívida. De lá para cá, nosso caixa líquido se reduziu em 95 milhões de reais, tendo alcançado, portanto, 67 milhões de reais ao final do primeiro trimestre de 2021. Nosso resultado operacional consumiu efetivamente 2 milhões de reais. Nós tivemos um impacto de 28 milhões de reais relativo a vencimentos de cartão de crédito que normalmente entrariam no caixa de agosto para frente, mas tiveram um recebimento antecipado para antes do IPO. Tivemos quase 10 milhões de reais de pagamento de contingência relativa a processos do passado, ainda fruto das aquisições que foram pagas nesse período. As lojas legado consumiram efetivamente 4 milhões de reais de capital de giro. E as lojas abertas nos últimos trimestres, nos últimos 3 trimestres, foram mais de 20 lojas, consumiram elas, sim, 21 milhões de reais de capital de giro e foram necessários 30 milhões de reais de CAPEX, o que está completamente dentro do esperado nesse momento. Importante dizer também que o efeito da antecipação de recebível está relacionado aos meses iniciais pós-IPO e não se repete, não vai se repetir para frente. E conforme sigamos rumo ao fim da pandemia e nossas lojas sigam seu processo de maturação, o resultado operacional voltará ao patamar positivo, contribuindo, portanto, para financiar a expansão das futuras aberturas.
Isso era o que eu tinha de principais highlights, pontos de destaque para compartilhar com vocês. Agora eu passo a palavra ao Sami, nosso CEO. Obrigado. Bom dia, pessoal. Obrigado por estar aqui com a gente. Vou dividir algumas informações que eu acho estratégicas e interessantes para todos vocês. Mais um slide, por favor, Daniel. Bom, diante do nosso guidance de 30 lojas, nesse primeiro TRI, nós já entregamos 9 lojas. Acho bacana também deixar claro aqui que a gente inseriu agora no nosso site de RI um inaugurômetro, onde vocês vão poder acompanhar mensalmente as lojas que a gente for abrindo, inclusive com fotos. Mais uma, por favor. A gente mantém o guidance de 30 lojas por ano. Talvez a gente consiga entregar isso um pouco mais rápido do que a gente havia planejado, mas, por enquanto, a gente mantém esse guidance. Esse aqui é um exercício que eu acho bacana, essa informação para trazer para vocês, que é a performance das lojas novas abertas pós-IPO. Né? Nessa visão, a gente pega todos os primeiro mês de cada loja aberta, todo o segundo mês de loja aberta, para que a gente possa analisar a performance de vendas, a margem bruta. Obviamente, no primeiro mês, as ações promocionais consomem um pouco a margem bruta. A partir dali, a gente consegue equacionar isso. A gente já começa a ver a diluição da despesa operacional por conta de um maior volume de vendas. E, mais importante, diferente de algumas outras curvas de maturação de vendas e de margem de contribuição que o mercado está acostumado a ver, as nossas lojas, normalmente, aqui a gente está falando aí de praticamente 13 lojas nesta amostra, elas já performam de maneira positiva já entre o primeiro e o segundo mês. É óbvio que é uma margem de contribuição média mais baixa do que de lojas maduras, mas elas já entram ajudando a diluir, inclusive, o G&A da companhia. A boa notícia é que, em março, essas mesmas lojas, já tiveram um aumento de receita para 475 mil em média, ao invés dos 450 ali, que a gente gostaria de deixar que continua a curva de maturação. Então, a gente entende que a gente está com um processo de expansão bastante bem ajustado e dentro do que a gente havia previsto. Então, aqui é um quadro que a gente acha interessante estar dividindo com vocês, que é uma simulação, né, do potencial da Demil de hoje. Quando a gente olha aqui para o primeiro quadro, né, a gente vê ali o primeiro gráfico, até o primeiro tris é a receita que a gente está divulgando, mas a gente faz um ajuste nessa receita como uma receita potencial. E, para isso, a gente tem umas premissas. As premissas das lojas de shopping voltando a performar em pelo menos 90% do realizado de 2019, ou seja, não é uma premissa agressiva, até porque nesse período já tivemos 2 aumentos de preços. E as nossas lojas de rua voltando ao patamar de 500 mil médio que a gente tinha no ano de 2020. Então, de novo, e de lá para cá, de novo, tivemos aumento de preço, como melhorias operacionais. Então, acho que são premissas bastante razoáveis. A gente também exclui desta análise as lojas com menos de 12 meses, porque elas acabam tendo uma margem média um pouco menor, como eu pude mostrar isso aqui para vocês. Quando a gente exclui, quando a gente adequa o faturamento médio das lojas de shopping a 90% de 19, a gente pode observar um faturamento médio, inclusive, maior do que as lojas que a gente tinha em 2019, porque a gente fechou algumas lojas deficitárias ao longo do período em shoppings e que tinham um faturamento médio menor. Então, por isso que a gente vê o número de 612 nesse exercício aqui. E aí, embaixo, a gente acaba vendo o impacto disso na margem de contribuição, lado esquerdo com o IFRS, é como a gente divulga, mas como a gente sempre recebe as perguntas pedindo na visão sem IFRS, a gente coloca aqui do lado para que a gente possa analisar. Vamos dizer que o benchmark de mercado hoje gira em torno de 10% de margem de contribuição. Com esses 2 ajustes, que a gente espera que isso comece a acontecer final do segundo tri, terceiro quarto, né, com a retomada um pouco maior da circulação, querendo ou não, nesse primeiro tri a gente já foi impactado por medidas restritivas, tanto em Brasília quanto no Rio de Janeiro, a gente já está hoje, eu diria que namorando uma margem de contribuição bastante interessante, sejam nas lojas atuais de rua, sejam nas lojas de shoppings. Então,
em torno de 9% quase a nossa margem de contribuição. Acho que seria um exercício bacana que a gente espera que se torne realidade nos próximos trimestres, com uma regularização maior do fluxo, como eu disse. Com isso, por favor, vamos mais um. Acho que vale lembrar que, com este faturamento potencial, a gente já voltaria para uma despesa do G&A, uma diluição do G&A para 4,6% da receita. Nesse primeiro TRI de 20, ela acabou sendo percentualmente maior, mesmo estando em linha com o número de 20, porque, de fato, houve uma involução no faturamento. Cabe lembrar que, a partir de agora, a gente começa a empilhar um número positivo de adição de lojas à nossa base. Quando a gente vê o número do primeiro TRI de 21, basicamente a gente repôs as lojas que a gente fechou ao longo de 2020. Daqui para frente, a gente vê esse nosso processo de expansão acumulando de forma positiva mais fortemente a nossa base de lojas, que é outra coisa que vai ajudar a gente a diluir o nosso G&A, que é, eu diria hoje, a nossa grande distância para um EBITDA mais próximo do benchmark de mercado e dos nossos concorrentes na média. Mais um, por favor. Falando um pouquinho agora das nossas marcas exclusivas, a gente está tendo uma performance bastante interessante. Mais um aí, por favor, Dani. Elas já pesam 8,7% do nosso autosserviço, ou seja, tudo que está para fora do balcão. E tivemos um incremento de 28,8% de vendas versus o primeiro TRI de 2020. Ou seja, isso continua crescendo de forma bastante acelerada. Mais um, por favor. Acho que é um ponto bacana para a gente estar dividindo com vocês também, que as nossas vendas omnichannel continuam com percentual importante do negócio. Óbvio que houve aquele boom no segundo TRI de 2020, mas continua hoje em torno de 7%. E cada vez mais a gente começa a ter um peso maior nessa fatia do nosso e-commerce, seja aplicativo, seja o próprio site. Por enquanto, a gente também ainda tem um peso grande do call center, que já vinha há bastante tempo, mas a gente acredita que daqui para o final do ano, cada vez mais o e-commerce terá um peso e o aplicativo terão pesos maiores dentro desses 7% que a gente está apresentando aqui hoje. Dividir com vocês um pouco as nossas ações do ponto de vista de meio ambiente. Vou passar de maneira rápida, que vocês vão poder olhar isso com um pouco mais de calma. A gente tem contratação de parceria na questão de consumo de energia através de matrizes renováveis. A gente hoje tem por prática, óbvio, com toda a verificação farmacêutica possível, de fazer a doação de produtos avariados, que não tenham perigo nenhum para a saúde, ao invés de você simplesmente jogar fora. A gente, nas nossas entregas para a Demil, a gente só usa caixas plásticas renováveis, e quando o produto não cabe dentro dessas caixas plásticas, invariavelmente a gente faz o reaproveitamento de caixas de papelão, diminuindo o consumo de celulose nesse sentido. Temos também um gerenciamento bastante adequado dos nossos resíduos, com preocupação ambiental, e a gente começa também, já nas drogarias Rosário, já tivemos a introdução de uma logística reversa para descarte de medicamentos. Agora eu vou falar um pouquinho do Instituto de Responsabilidade Social, nossa parte de ESG. Como vocês sabem, a gente tem a parceria com a Unicef, exclusiva no setor de distribuição e varejo. A gente já acumula 2,3 milhões em doações. Recebemos agora, recentemente, o selo da Fundação Abrinq como empresa amiga das crianças. Nossa última campanha de doação de leite, que acabou agora em março, a gente contabilizou em abril 2,6 toneladas de leite em pó, que a nossa companhia conseguiu doar. E temos também um projeto muito bacana, número 21, que é um curso de empoderamento feminino. Acho que agora é isso, a gente poderia migrar para o Q&A. Estaremos aqui à disposição para a gente responder as perguntas. Daniel? Estou vendo aqui as perguntas que a gente recebeu. Como está a concorrência por pontos nessa nova estratégia de crescimento orgânico? Está fácil achar os melhores pontos? Deixa eu responder essa. Olha, eu acho que está em linha com a nossa expectativa diante do cenário da pandemia.
Acho que a gente tem conseguido bons pontos, a nossa carteira de pontos para o nosso plano de expansão, eu diria que está bastante assegurada. Aquela questão antiga, principalmente no Rio de Janeiro, de luvas por pontos, é cada vez mais exceção e os preços para locação estão bastante razoáveis. Eu diria que, óbvio que existe sempre uma competição, e nesse momento a gente tem a competição basicamente com o nosso setor, acho que é um dos poucos que tem expandido dentro do formato de lojas que a gente tem, mas não acho que a gente esteja com, até muito pela nossa característica de expansão para o lado popular, a gente acaba tendo um fit com áreas e formatos que os nossos maiores competidores nem sempre operam de maneira tão confortável. Então, eu acho que está no nível adequado a competição por ponto. Outra pergunta aqui. Estamos em meados do segundo trimestre de 2021. Como vocês estão vendo as tendências para esse trimestre e, nesse ponto, como vocês estão enxergando o restante do ano? Estão enxergando alguma recuperação de atividades? Essa é a pergunta do milhão, né, Carlos? Acho que nesse sentido, o que a gente pode olhar, assim, trimestre a trimestre, a gente vem tendo um acréscimo de vendas à medida que a coisa vai se assentando do ponto de vista de pandemia. Óbvio que existem alguns percalços, como esse ano a segunda onda acontecendo de maneira mais forte aí em março, abril. Isso atrapalha um pouco, sem dúvida nenhuma. Hoje, eu diria que não só as lojas de shopping, mas as lojas de rua não rodam no seu potencial normal, rodam um pouco abaixo. Mas o fato é que mês a mês a gente tem visto esse volume sendo recuperado, que a gente acredita não tendo uma terceira onda, né? Até por conta da vacinação, a gente imagina que esse risco é cada vez menor, que a gente siga nesse patamar de recuperação gradual e melhoria operacional. E aí também aproveitando um pouco o acréscimo de lojas novas à nossa base. Então, nossas perspectivas para o segundo, terceiro e quarto tri são de melhorias graduais. Também acho que a gente não vai ter uma explosão de vendas de um tri para o outro, porque aí acho que a gente já começa a cair também na própria questão de nível de emprego. Mas temos percebido, à medida que a pandemia começa a esfriar um pouco, a gente passa a ter um volume mais próximo da realidade. Outra pergunta aqui. Diante do cenário da expansão, o guidance será revisto para cima ou está em linha com expectativas da companhia? Se a gente fizer a conta, né, já tendo aberto 9 lojas no primeiro tri, linearmente a gente poderia abrir até mais do que 30. Não acho que a gente vá revisar o guidance, pelo menos até agora não é essa a expectativa. O que pode estar acontecendo é a gente cumprir esse guidance um pouco antes do tempo, mas não existe, pelo menos no momento, a expectativa da gente fazer essa revisão. As despesas de lojas ainda podem ser otimizadas? Boa pergunta. Na verdade, a gente fez questão de colocar essa informação de exclusão de uma despesa, eu diria que não recorrente, não na média que a gente teve nesse primeiro tri com rescisões, porque foi, eu diria que o último ajuste de quadro de pessoal que a gente tinha para fazer nas nossas lojas. É óbvio que outras despesas a companhia segue sempre olhando com bastante foco e a gente tem sempre oportunidade, seja agora na despesa de entrega por conta do crescimento do e-commerce, seja o crescimento das entregas por call center, a gente fica analisando isso o tempo todo, você sempre tem espaço para melhorar um pouco. Mas acho que o grande efeito de retornar a um patamar percentual de despesas mais próximos ao que a gente desempenhava antes é com um retorno de vendas. Acho que essa vai ser o grande passo que a gente vai estar tendo de diluição. Para vender 10% a mais, hoje a gente não precisa gastar nenhum centavo a mais. Tem aqui uma pergunta que são quase que 4 em uma. Primeira, o resultado desse trimestre já reflete esse ajuste do quadro de colaboradores em sua totalidade? Ou devemos ver reduções nas despesas ainda no segundo trimestre decorrente
decorrente desse ajuste? E dois, segundo sobre as aberturas de novas lojas, você pode comentar como tem sido a performance das novas lojas e também como devemos esperar essa divisão delas entre shopping e rua? Três, Peraí, vamos devagar, senão eu não vou lembrar. Vamos devagar, senão é muita pergunta. É bastante pergunta. A primeira de despesa, se a gente excluir, né, o peso dessas rescisões nesse primeiro trimestre, eu diria que a partir de agora a gente já estaria muito próximo do que a gente deve performar por loja daqui para frente. É óbvio que à medida que a gente vai colocando novas lojas na base, a nossa despesa operacional em valores absolutos vai aumentando. Mas é importante analisar esse TRI fazendo a exclusão desse one-off que a gente teve de quase R$1 milhão com rescisões, que eu acho que em diante a gente começa a ver isso já normalizado. A segunda pergunta é sobre a expansão sendo shopping e rua, é isso? Isso. Definitivamente, acho que as lojas que a gente for inaugurar daqui para frente em shoppings serão poucos casos de exceções de empreendimentos que a gente acredite muito, mas majoritariamente, mais de 90% do nosso plano de expansão focado em lojas de rua e uma parte importante disso focado no modelo popular. No call do quarto trimestre, vocês comentaram que esperavam uma recuperação mais forte de vendas a partir do segundo trimestre. Essa expectativa ainda é mantida? Quando a gente começa a comparar o segundo TRI de 21 com o segundo TRI de 20, já afetado pela pandemia, os percentuais de crescimento vão ficando mais robustos. Em paralelo, volto a dizer, a nossa base de lojas vai passar a aumentar de forma líquida, né, de uma maneira mais significativa. Então, de fato, a gente espera crescimentos maiores. Agora, isso sempre pode ser impactado por uma terceira onda, isso sempre pode ser impactado de alguma outra forma, mas o que a gente tem visto é uma recuperação dos volumes de maneira gradual e eu começo a ter uma base de comparação favorável, porque agora é pandemia versus um período já com pandemia. Sobre o ponto do reajuste de preços, como vocês veem o risco do projeto que veta o aumento ser aprovado? Eu acho que assim, tem um caminho longo, né? Primeiro, eu acho difícil ainda ser aprovado, é a visão particular minha, mas eu acho que depois, eventualmente, disso avançar no Senado, iria para a Câmara, e você tem toda ainda uma esfera judicial, né? Porque é uma lei. Né? De cara, pelo que a gente entende, você não pode ter um movimento retroativo nesse sentido. Você pode até decidir que daqui para frente vai ser uma nova fórmula, vai ser uma nova regra. Para trás, eu acho um pouco mais complicado do ponto de vista jurídico. Acho que, pelo menos com as entidades de classe que eu converso, sejam do lado do varejo, sejam do lado da distribuição, a gente acha ainda que essa é uma possibilidade muito baixa de acontecer. Prezados, qual o tempo médio para uma loja atingir a maturação? Uma receita média de R$500 mil por mês. Uma coisa que eu acho que é legal que essa pergunta acaba levantando, antes da pandemia, a nossa curva de maturação de vendas era ainda mais acelerada. A gente conseguia fazer 8, 9 meses, quase uma venda já amadurecida, por conta de toda uma estratégia promocional que gerava uma grande aglomeração na inauguração. Isso tudo a gente, obviamente, tirou um pouco o pé desde que a pandemia começou. Normalmente, quando a gente fazia isso, a gente atingia vendas de 700 mil, 800 mil. Então, o nosso modelo ele é um pouco mais impactado pelo formato popular, para o bem e para o mal. Quando as coisas voltam ao normal, a gente atinge valores de vendas mais altos mais rapidamente. Agora, durante a pandemia, a gente demora um pouco mais. Mas esse patamar de 500 mil, a gente tem conseguido, aí, o próprio número de março, né, que eu vou mostrar para vocês, já praticamente levando a isso. Eu acho que em 6 meses a gente já dificilmente, das lojas que dão certo, dificilmente já não estarão rodando em torno de R$500 mil de venda.
Bom dia. Quando deverá cessar a queima de caixa? Com pagamento de dívida para 2021 e 2022, e com esse nível de queima de caixa, terão que se endividar novamente? Olha, não, a gente, com todas as nossas projeções, né, e resultado, retomada das lojas de shopping, resultados das novas aberturas, a gente vê um ponto de inflexão acontecendo já no segundo semestre desse ano, onde a gente já alcança o ponto de caixa neutro, né? A gente tem ainda, terminamos o trimestre com 150 milhões de reais em caixa, né? Isso é quase o dobro do que a gente tem de dívida. O pagamento das dívidas, eles vão estar muito mais espaçados agora, né, do que foram até então. Então, nessa combinação de resultado, de menor pagamento de dívida daqui para frente, a gente, nas nossas projeções, continua tendo uma situação de caixa líquido positivo, ou seja, eu vou ter mais caixa do que dívida. E com esse indicador, eu não vou ter nenhuma necessidade de recorrer a nenhum tipo de empréstimo ou novo endividamento. Como estão enxergando lojas em regiões periféricas? Houve um impacto maior com a redução do Corona Voucher? Muito provavelmente essas são as regiões mais afetadas quando da retirada do incentivo ou pela redução do tamanho do programa de apoio do governo. É verdade que tanto Rio de Janeiro e Brasília foram proporcionalmente uma das 5 regiões no Brasil que menos receberam apoio. A gente olha o Norte e o Nordeste, com impactos no ano passado de até 4% do PIB, enquanto aqui no Rio de Janeiro foi de 1%, 1, alguma coisa, e Brasília menos de 1%. E aí, agora, quando você tem a retirada do estímulo ou uma diminuição, esse impacto também acaba que é um pouco menor. Mas sim, óbvio que as classes populares são as que mais sofrem, e com a regularização da economia, todo mundo espera a partir do terceiro tri, a gente imagina que a gente possa estar surfando um retorno mais forte dessas áreas populares. É importante deixar claro que esse é apenas um upside. Todas as lojas que a gente tem aberto de formato popular, em áreas populares, têm performado bastante bem. A gente sabe que tem, sim, aí uma reserva de um resultado ainda maior à medida que a economia começar a retomar um pouco o nível de emprego, o próprio emprego informal, que é mais comum nessas áreas. Poderiam comentar um pouco sobre contas a receber? Eu havia entendido um valor um pouco mais alto que foi publicado no quarto tri de 2020, que seria apenas one-off. Na verdade, a gente viu no quarto trimestre de 2020 um valor mais alto do contas a receber, porque a gente parou de fazer antecipação de cartão de crédito, né? Não faz o menor sentido eu fazer essa antecipação, que tem um custo relativamente alto, dado que eu tenho uma situação de caixa abundante, para dizer o mínimo, né? A variação efetiva que tem do contas a receber, fechamento do primeiro TRI 21 versus o quarto TRI 20, é uma variação pequena. A gente fechou com 71 milhões no quarto TRI 20 e 76 no primeiro TRI 21. Né? Está mais ligado tem uma parte de volume de vendas, está mais ligado no final do ano, a gente teve um recebimento um pouco maior de pagamentos à vista, acabou pesando mais quando olha o total das vendas do ano, né? Cartão de débito e dinheiro pesou um pouco mais do que pesou no primeiro TRI 21, acho que estamos falando de variações aí de 2-3%, né, desse total, e teve um pequeno shift de pagamento, né, que a gente tem do convênio farmácia popular, que às vezes cai no final do mês, às vezes cai no início, então essas coisas somadas acabam gerando esse efeito de 5 milhões, mas um efeito pequeno dentro da normalidade, né? O patamar que a gente pode estar esperando aí de contas a receber é nesse nível de cerca de 70 milhões, e obviamente isso
vai contribuindo com o crescimento à medida que a gente faça mais abertura de lojas e as vendas sigam seu crescimento. Bom dia, Sami. Quanto ao fechamento de lojas, vocês estão enxergando mais fechamentos ao longo do ano ou foi um ajuste pontual para equilibrar lojas de shopping versus lojas de rua? O que a gente pode observar é que a pandemia acabou trazendo uma modificação do cenário em algumas áreas. Acho que um grande exemplo disso é o centro da cidade do Rio de Janeiro. Chegou a ter 3, 4 lojas lá, até mais no passado, e hoje o centro da cidade está praticamente abandonado. Então, assim, você tem que se adaptar de alguma forma às mudanças que aconteceram durante a pandemia. Em alguns casos você aposta por uma retomada, em outros você acha mais difícil. Mas, assim, de novo, acho que o grande passo que a gente tinha que dar, que a pandemia trouxe, a gente já tomou. Eventualmente, daqui para frente, depois que a gente entrega o nosso guidance de aberturas, a gente pode continuar, não fechando, mas aí sim trocando lojas de ponto, trocando uma loja de faturamento menor do que a gente gostaria por um ponto que tem um desempenho operacional potencial maior do que a gente está tendo. Mas a gente, daqui para frente, vai estar só aumentando o nosso número de lojas através desse processo de expansão. Houve alguma novidade operacional implementada ou a ser implementada no segmento de e-commerce desde o IPO? Boa pergunta. A gente está, acho que daqui a um mês, praticamente, 1 a 2 meses, a gente vai estar trocando a nossa ferramenta de e-commerce para uma das bandeiras, por uma ferramenta que roda em 8 das 10 maiores operações de e-commerce aqui do nosso setor, as mais famosas. A gente entende que isso vai estar trazendo uma experiência muito melhor para o nosso consumidor. Depois a gente faz o rollout para as outras bandeiras. E também a gente está tendo um trabalho grande de revisão de processos de loja, processos de atendimento, porque a gente teve um crescimento rápido da parte desse negócio nas nossas vendas. E aí acho que é muito mais revisão de processo e ajuste operacional. Mas do ponto de vista de implementação, entre 60 dias, acredito eu, a gente vai estar fazendo a migração para uma ferramenta muito melhor do que a gente tem, que vai abrir um leque de oportunidades de serviços mais adequados para os nossos consumidores. E temos aqui uma última pergunta, que é para o crescimento esperado das lojas no plano de expansão. É possível manter o mesmo nível de despesas corporativas? Sim, boa pergunta. Sim. Acho que todo e qualquer investimento que a gente tenha que fazer no curto prazo em estrutura corporativa, ele tem que ser marginal versus o que a gente vai estar colocando de lojas novas. Se você for olhar, todos os grandes cargos a gente já tem, já temos consultorias nos ajudando, já temos todos os processos sendo revisados, então a gente não precisa estar agregando muito mais headcount nesse sentido para o tamanho que a gente vai ter nos próximos anos. E uma das grandes estratégias que a gente tem por trás desse plano de expansão é a gente diluir fortemente o nosso G&A. Quando você olha, sempre digo isso, né? Tanto o Raia quanto o Drogasil, quando abriram capital com 200 lojas aproximadamente cada um, antes da fusão, a despesa corporativa era muito parecida com o que a gente tem hoje. E quando você olha hoje para redes que tenham mais do que 400 lojas, invariavelmente essas redes conseguem rodar entre 2,5, 3 de despesa corporativa em relação à receita. Hoje, numa venda normalizada, a gente roda em 4,8, 4,6. Então, a gente tem no mínimo 1 ponto, 1,5 ponto de EBITDA para a gente estar buscando à medida que a gente vai aumentando a nossa expansão, o tamanho da nossa plataforma de loja. Então, eu diria que é um passo estratégico a assegurar que o crescimento orgânico da nossa plataforma de lojas traga uma forte diluição do nosso corporativo nos próximos trimestres. Então, encerramos aqui nesse momento a nossa sessão de perguntas e respostas. Eu agradeço a todos pelas perguntas enviadas e pela participação.
Passo a palavra agora ao Sami para as considerações finais. Queria agradecer a presença de todos, reforçar aqui o nosso otimismo e compromisso com o nosso projeto. Vira e mexe, a gente é pego aí por um momento no curto prazo um pouco mais difícil do que o previsto, seja com uma segunda onda, seja com alguma coisa que não estava nos nossos planos, mas a gente tem total visibilidade das melhorias operacionais que a gente tem implementado, do ganho de know-how que a gente tem trilhado nos últimos trimestres e que isso está sendo construído e depositado num fundo que a gente tem certeza absoluta que, com a restauração do fluxo normal dos nossos consumidores, a gente vai estar tendo o resultado que a gente espera e que a gente divulgou ao longo do nosso roadshow, que nos trouxe a uma companhia de capital aberto. Então, seguimos aqui bastante confiantes com o nosso projeto. Obrigado pelas perguntas, obrigado aí por terem investido o tempo de vocês em conhecer um pouco melhor a nossa companhia. Obrigado a todos aí, bom dia. Obrigado, bom dia.